Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma aula maravilhosa da nossa semana Level Pro. E aí, gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Olha, a Sandra tá aqui de novo. Quero saber quem estava aqui comigo ontem na nossa aulão. A Keliane estava aqui com a gente ontem, hein? Que eu lembro dos rostinhos. Já falei pra vocês que eu gravo bem. Lud, sim. Martins também. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Para quem está chegando agora, boa noite. Ontem nós tivemos a nossa primeira aula da Semana Level Pro. Para quem perdeu, tá lá no nosso grupo, tá? Do WhatsApp, disponível para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre colorimetria, a minha maneira de enxergar a colorimetria. Ó, tá assistindo pela primeira vez? Seja muito bem-vinda. Olha, muito bem, a aluna aqui, Lorena, está estudando o curso online e fazendo as aulas aqui ao vivo junto com a gente. Galera, a aula ao vivo aqui é muito interessante porque tem bastante mensagem de vocês, é um contato direto, né, com vocês. E assim eu consigo tirar todas as dúvidas, a gente aborda vários assuntos do dia a dia de salão. A aula de hoje ela vai ficar gravada lá no nosso grupo VIP do WhatsApp, tá? Não vai ficar gravada aqui no Instagram, mas para quem já é aluno, tá? Para quem já é aluno do online, todas as lives que eu faço eu deixo salva lá na Hotmart, junto com as aulas que a gente tem de todas as técnicas, né? Não dá nem para falar mais que é só as 3 técnicas da atualidade, porque tem tanto conteúdo dentro desse curso online, que vai desde uma correção de cor, coloração de ruivos, retoque de mechas para cobertura de brancos, recuperação de cabelo elástico, como fazer um alisamento em cabelos loiros. Eu vou falar aqui, gente, não vou parar mais. Mas é isso, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula da Semana Level Pro. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre colorimetria. Muita gente acha a colorimetria completamente complicada. E eu consegui, de uma maneira única, minha, ter uma visão completamente diferente e conseguir descomplicar uma coisa tão complicada. Porque até hoje eu ainda vejo muitas pessoas complicando muito esse nome que se diz colorimetria, tá? Para quem chegou aqui hoje pela primeira vez, eu sou a Ana Flávia, sou criadora do método Ana Flávia Hair Professional. E sou uma profissional Star Pro L'Oréal, que eu consegui esse ano aí, esse tão sonhado, uma marca tão grande, tá carregando aqui junto comigo. Sou profissional da área de cabeleireiro há 16 anos, trabalhei 5 anos como assistente e há 11 anos como cabeleireira independente, uma profissional independente, que para quem estava aqui na aula de ontem, entendeu muito bem o que significa ser um profissional independente, tá? Há 7 anos eu tenho o meu próprio salão e há 7 anos eu me tornei especialista em loiros. Algo muito desafiador para muitos, mas quando a gente busca se especializar em algo que a gente se identifica mais, a gente consegue administrar 100% aquilo que a gente joga um pouco mais de atenção naquilo que a gente mais gosta de fazer, né? E com isso vem esse título de ser especialista em algo.
E dentro dessa área da beleza, a transformação que o loiro traz na mulherada é o que sempre me motivou a nunca desistir, porque para muitos profissionais, quando se tornam cabeleireiros, algo mais desafiador que tem é tentar se tornar um especialista em loiros, porque geralmente, acho que hoje 80% do público feminino mexe com química no seu cabelo, que não seja um loiro, seja um alisamento, seja um botox, mas 80% da mulherada tem química no cabelo. E aí, gente, quero saber se eu posso começar o nosso aulão, porque ontem a gente ficou aqui com 2 horas de live e hoje, como tem muita coisa para passar para vocês, eu quero ser bem direta e já começar daquele jeito. Quero saber quem aqui está comigo. Pode pegar caneta, caderno, folha, o que vocês tiverem aí, que hoje eu tô assim, ó. Eu tô com caderno, eu tô com tonalizante, coloração, tabela, aqui ó, tô com 2 tabelas pra gente poder começar o dia daquele jeito. Nossa segunda aula aí da semana Level Pro. E acredito que eu vou conseguir passar muita informação para vocês, tá? Até porque a colorimetria é mais da maneira que eu vejo, como eu falei agora há pouco. Então, por isso que eu quero muito que vocês anotem aí tudo que eu vou passar para vocês. Gente, qualquer tipo de dúvida aí, vocês podem ir mandando, tá? Que no meio do caminho aqui eu vou estar parando para dar uma olhada nas perguntas de vocês. E a gente está trocando algumas informações, porque eu também preciso ter esse retorno para saber se vocês estão tendo um entendimento de tudo que está sendo passado aqui. E a dúvida de vocês pode ser a dúvida de outro. Quero que vocês curtem bastante essa live, porque tenho certeza que muitas pessoas que poderiam estar aqui, enquanto mais vocês curtem, mais a gente traz pessoas que precisam de informações, pessoas que querem se capacitar nessa área da beleza. E a colorimetria, para você que é um profissional independente da sua especialização, aonde você quer chegar, não tem como. Precisa saber. É o assistente que precisa saber, às vezes é até a recepcionista que precisa saber, porque é ela ali que está no contato direto com o cliente. Então, assim, é algo que para quem está dentro de salão, a gente tem que estar com as nossas antenas, assim, ó, super ligada em tudo que está acontecendo. As meninas aqui fazem unha, faz sobrancelha e mesmo assim a gente também tem que ter uma noção de tudo que nos rodeia. Então a colorimetria, para quem quer se tornar um profissional cabeleireiro da área aí, se especializar em loiros, se especializar em colorimetria, precisa saber tudo que rola na tabela de cores. E principalmente entender a marca que vocês querem trabalhar. Porque assim, gente, para começar aqui, já, direto, ontem eu comentei um pouquinho sobre a minha história e por muitos anos eu fiz curso na L'Oréal, hoje sou uma L'Oréal Star Pro e faço curso diariamente junto com L'Oréal. Então uma coisa que vocês vão ouvir muito aqui é eu falando sobre L'Oréal Professional, que é uma marca muito multinacional e que é uma linha que tem desde o cliente final até nós profissionais. E cada marca, gente, por exemplo, vou citar outras marcas que têm colorações completamente diferentes e que eu já tentei também trabalhar e eu senti uma diferença muito grande. Então é muito legal você estudar a marca que você quer trabalhar dentro do seu salão. Ó, Patrícia, boa noite. É a minha primeira vez. Envia a ficha de anamnese no grupo, por favor. Para quem estava aqui na aula ontem, esse era o presente que eu ia dar para quem ficasse até o final da live. Então eu disponibilizei a ficha de anamnese lá no nosso grupo VIP, somente para todas as pessoas que ficaram aqui comigo até o final da live. Então, gente, quando eu falo fiquem comigo até o final, muita coisa rola por aqui.
Então, se você perdeu a live de ontem, se você não estava no grupo ontem, infelizmente você perdeu a ficha de HMNES, tá? E a ficha de HMNES é que para quem é aluno já tá super disponível lá, tá, gente? Olha, tem muita gente entrando agora. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a nossa aula é sobre colorimetria e eu já vou começar já. Então, gente, deu para entender que eu trabalho aqui com marca L'Oréal. Fiz a minha vida inteira porque foi uma marca que me deu oportunidade de, mesmo sendo uma menor de idade, poder frequentar um curso tão profissionalizante, né? Nesse nível, nesse patamar. Então, vocês vão ouvir falar muito sobre L'Oréal aqui. Primeiro passo é sobre a tabela de fundo de clareamento, que para quem quer se tornar um especialista em loiros, essa tabela a gente precisa ter ela gravada. Mas se você não tem ela gravada, tá tudo bem, não tem problema. Mas esta é a tabela de fundo de clareamento. Se você não consegue identificar o fundo de clareamento correto, faça assim, ó, imprima, vai no Google. Caso também podemos disponibilizar lá no final da nossa live. Pronto, quem ficar até o final da live, vou disponibilizar a minha tabela, tá? A minha tabela de fundo de clareamento para vocês poderem imprimir e ter isso aí no espaço de trabalho de vocês, tá? Aqui, essa tabela de fundo de clareamento, ela tá pregada lá no meu estoque. Então, para você, na hora de você ir lá no seu cantinho, onde você faz faz todo o procedimento de coloração da sua cliente, sempre deixe essas tabelas para facilitar na hora que surgiu uma dúvida ou tá em dúvida com o fundo de clareamento da cliente, dá uma corridinha no estoque, dá uma conferida, porque assim, errado não é errar. Eu falo muito sobre isso. Errado não é errar. Errado é você não saber consertar o seu erro, tá? E buscar por informações, admitir o erro, isso é fundamental. Ai, gente, estou lendo aqui as mensagens. Então, gente, como que funciona? Aqui nessa tabela de fundo de clareamento, nós temos todos os tons bases de um cabelo natural ou com coloração, que ele vai desde 1 ao 10. Apesar da minha maneira de enxergar o fundo de clareamento ser completamente diferente, e eu vou passar para vocês aqui certinho, bonitinho. Vamos lá. Gente, quem tiver tabela de fundo de clareamento aí próximo de vocês, porque eu sei que as minhas alunas aqui, elas são muito estudiosas, eu sei que a galera fica mesmo com um caderninho aqui, ó, igual eu, e tiver por perto, pode pegar, que eu vou mostrando aqui para vocês, mas vocês vão conseguindo também identificar. Quem tem dificuldade aqui com colorimetria? Quero saber de vocês. Fundo de clareamento, porque assim, tem gente que às vezes não tem tanta dúvida no fundo de clareamento, mas tem dúvida na colorimetria em si, de como neutralizar esse fundo de clareamento. Então, manda aqui pra mim, gente, quem tem dificuldade na colorimetria, coloca aqui colorimetria. E quem tem dificuldade no fundo de clareamento, ou se é os dois, bota 2 aqui, pra mim. Porque daí também eu consigo já entender qual que eu já vou começar. Ó, a Bruna tá arrasando aqui, hein? Ó, colorimetria, né, gente? Não adianta também você saber atingir o fundo de clareamento sem você saber qual nuance você neutralizar aquilo. Se bem que eu particularmente adoro acertar corretamente um fundo de clareamento para também não ter que ficar quebrando a cabeça na hora de neutralizar as mechas. Colorimetria, né, gente? Bora lá, então? Seguinte, tons base, ele vai do 1 ao 10.
Esse tipo de base aqui, ele pode ser o fundo natural da sua cliente, que é onde você vai pegar a tabela e colocar, por exemplo, ontem eu falei sobre avaliação. Quando a cliente chega na sua cadeira e você vai fazer uma avaliação, a primeira coisa que você tem que identificar é em qual altura de base desse cabelo que a cliente chegou para você. Por exemplo, o meu cabelo, ele tá loiro na ponta, certo? E o meu cabelo, na raiz, ele aparenta ser um cabelo extremamente escuro. Ou seja, olhando assim, é um cabelo na altura de 1,4, certo? Ó, quem concorda aqui comigo? Estou fazendo aqui meio que uma avaliação para poder ajudar vocês a conseguir visualizar. Só que o meu cabelo, ele não é um castanho número 4 natural. Só que eu tenho tanta quantidade de fio loiro, extremamente claro, que automaticamente ele deixa a minha raiz extremamente escura. Por exemplo, quem aqui já não pegou uma cliente que ela tem um fundo de clareamento claro, na altura de 1,7, deixa eu colocar aqui o dedo no 7. Ó, uma cliente com fundo de clareamento na altura de 1,7, que é claro. E essa cliente, ela ficou super loira. E aí, do nada, o cabelo dela parece que desceu a casinha aqui pro 5. Ficou bem escuro. Porque pode acontecer. A explosão é tão grande de tonalidade clara embaixo que automaticamente parece que a cliente está preto e branco. Entenderam? Deu para entender, gente? Então, a primeira coisa que eu visualizo no meu cabelo aqui é que eu tenho uma base 6, entre um 5 e um 6. O fundo da base 6 é um alaranjado. O que é o fundo de clareamento? É o que quando eu colocar um oxidante, qual tonalidade vai revelar do fundo de clareamento. Por exemplo, número 4. Se eu colocar um OX, uma descoloração, num cabelo que tenha coloração na altura de tom do 4, ou que seja um cabelo natural na altura de um 4, assim que o pó descolorante, junto com o oxidante, começar a revelar o fundo de clareamento para poder fazer uma descoloração, a primeira cor que ele vai abrir é o vermelho. Então, fundo de clareamento é quando você tenta descolorir uma base de um cabelo e qual é a primeira tonalidade que ele revela. Então, todos os tons, número 1, 3, 4 e 5, todos revelam avermelhado. Deu para entender? Vocês estão conseguindo pegar? Quero todo mundo anotando, tá? Então, se a minha cliente ela tem uma base número 4 natural e ela quer atingir uma base 10, uma base, aqui é a base, aqui é o fundo de clareamento. Se eu estou numa base 4 e a minha cliente quer chegar num 10, eu vou saber o processo de descoloração desse cabelo, porque o número 4, a primeira cor que ele revela no fundo de clareamento é o vermelho. E aí o que vai acontecer com o pó descolorante? Ele vai ter que subir várias casinhas até chegar no 10. Então, o número 4, ele é vermelho, então o processo de descoloração dele vai ser em 15, meia hora, vamos se falando de um cabelo natural, tá? Estamos falando de um cabelo natural. Em 15 minutos, ele abre vermelho. Em 30 minutos, ele abre vermelho alaranjado. Em 45 minutos, ele abre um alaranjado, que é a altura do quê? De um 6. Então, é assim que o pó descolorante ele vai agindo na mecha da cliente. Então, assim, como a minha cliente ela tá aqui no 4 e ela quer chegar no 10, então vai revelar todos esses fundos de clareamento até dar um tempo de 1, 2 horas, 3 horas, aí depende muito da estrutura do fio, se o cabelo é natural, se o cabelo tem coloração, se é um cabelo fino, ele tende a ser mais rápido, porém ele chega, ele pode demorar, pode não demorar, mas ele chega. Mas esse é o processo de descoloração desse cabelo.
Então, o processo de descoloração desse cabelo se chama fundo de clareamento. Deu para entender? E o fundo de clareamento é o cabelo que está saindo da base 4 para chegar no 10. E aí, esse é o processo dele. Deu para entender aqui, gente? Quem tiver dúvida sobre o fundo de clareamento e sobre a base, pode mandar pergunta aqui para a gente ir para os próximos passos. Gente, para quem está chegando aqui agora, estamos na nossa segunda aula da semana Level Pro e estamos fazendo uma aula aqui hoje sobre colorimetria. A minha maneira, eu, Ana Flávia, de como eu enxergo as cores, sendo passado aqui de uma maneira mais simples, com uma linguagem fácil de ser identificado. Gente, vou repetir só mais uma vez: caneta, papel, tudo em mãos, porque se vocês não entenderem esse primeiro passo, só vai dificultar nos próximos, tá? Vamos lá. Tenho uma cliente, vou colocar um outro exemplo agora, então. Não vou repetir 100%, mas vai dar para entender. Tenho uma cliente que ela tem a base do cabelo dela natural. Estamos só se falando de cabelo natural e vou entrar também no assunto de coloração aqui também, tá? Sobre fundo de clareamento. A cliente chegou para mim com uma base 7. Eu vou até colocar aqui assim, ó, para facilitar rapidinho. A cliente chegou com uma altura de tom natural na base 7 e o cabelo dela simplesmente já não abre para o avermelhado. Ele abre do laranja em diante, porque o fundo de clareamento, base, fundo de clareamento. O fundo de clareamento da altura do 7 já é laranja, é um alaranjado ou avermelhado. Só que eu, Ana Flávia, não enxergo um alaranjado avermelhado. Eu enxergo um laranja escuro, um laranja médio e um laranja claro. Tá? Existem esses 3 tons de laranja. Então, quando fala que um fundo de clareamento de um 7 é um laranja, para mim é um laranja escuro, tá? Só que tem cliente que chega com a base do cabelo 7, provavelmente alguém já deve ter visto. A cliente, ela é loira, natural, a base dela é 7, mas a base dela é acinzentada. Alguém já pegou alguma cliente que você vê que a base dela é acinzentada? Manda aqui pra mim. Quando a base dessa cliente ela é acinzentada, essa base do 7 dela já não é um laranja avermelhado, já é um laranja claro. Você não vê nada de pigmento avermelhado nesse cabelo assim que o pó descolorante começa a agir nesse cabelo, tá? É tanto que esse tipo de cliente que tem uma base natural clara, um loiro acinzentado natural, tem até que tomar cuidado, porque se a cliente ela quer um tom mais perolado, você acaba sem querer deixando muito acinzentado o cabelo dela, porque ele tende a pigmentar mais por extremamente claro. E aquele fundo do cabelo natural dela acaba neutralizando o cabelo e deixando uma base mais acinzentada. Porque assim, está na moda tons dourados? Está na moda. Está na moda. Mas, na época que tinha o platinado, porque o meu nome, como Ana Flávia, especialista em loiros, ela deu um boom na época do platinado. E o platinado hoje é muito engraçado, porque a galera tem pavor do platinado. Eu falo, gente, eu fui tão feliz na época do platinado, porque eu deixava todo mundo platinado. E eu via que as clientes que mais combinavam com o platinado eram essas clientes que tinham essa base natural, loiro, acinzentado naturalmente. Porque o cabelo ele tinha uma facilidade enorme de abertura de tom. E na hora que você tonalizava, ele ficava acinzentado com facilidade e ornava
com todo a estrutura do perfil da cliente, pele, fisionomia, enfim, ornava num conjunto todo. Então, gente, só para voltar no raciocínio, tom base 7, ele não vai passar pro vermelho, não tem como ele descer. Ele já vai vir aqui, ó, do fundo de clareamento dele do laranja, ele já vai vir pro amarelo, amarelo claro, amarelo escuro, até chegar no desejo da cliente, que é o tom amarelo claríssimo, tá? Lembrando que para quem ficar até o final da live, eu vou disponibilizar a minha tabela de fundo de clareamento para vocês, caso vocês queiram imprimir, para deixar no estoque de vocês, no espaço de vocês, que isso daí vai ajudar muito na hora de vocês conseguir fazer o processo de cor na sua cliente. Fechou? Agora, gente, eu vou mostrar, isso daqui é uma regra, tá? Base e fundo de clareamento, isso é uma regra. Só que sabe o que não é uma regra que tá aqui, mas que pra mim tem que ser? Inclusive, ó, vamos deixar anotado? Vamos colocar vamos montar a minha tabela de fundo de clareamento? Olha, gente, vou fazer uma promessa aqui pra vocês. Eu vou montar a minha tabela de clareamento, tá? Prestem muita atenção no que eu vou falar agora, porque isso é algo particular da minha parte e a minha maneira de enxergar a base e o fundo de clareamento da cliente é diferente um pouco do que manda na teoria, tá? E é por isso que hoje eu sou um nome que se destaca e que as clientes querem estar comigo, fazendo loiro comigo, alunos se identificam com o meu trabalho, porque se vocês estão aqui hoje, gente, é porque algo nos conecta, seja estilo, seja uma linguagem, seja um aprendizado, alguma coisa está nos conectando hoje para nós estarmos aqui. Prestem atenção. Vocês querem trabalhar com loiros claríssimos? Porque o maior desejo das clientes, quando eu vejo assim que passam na minha cadeira, é: ai, fui em fulano, até gostei das mechas, mas não chegou na cor que eu queria. Então tem muita gente que tem insegurança, tá? De realmente realizar ou chegar no tom que a cliente deseja. Como que eu vejo essa tabela? Para mim, a tabela ela não acaba no 10. Ela não acaba. Alguém concorda comigo? Ela não acaba no 10. Porque a cliente que, por exemplo, quer um total blonde ou uma tonalidade bem extremamente clara, tem como eu trabalhar na altura de 10? O 10, ele é um amarelo claro, mas ele não é uma tonalidade extremamente branquinha, limpa. Amarelo, quando fala amarelo claríssimo, ele ainda tem pigmento de amarelo. Quando eu faço uma técnica de total blonde aqui no salão, não tem como eu chegar no 10, eu tenho que chegar no 11. No 11, gente, é no 11. A minha explicação para vocês do que significa o fundo de clareamento da base 11, que não tem nessa tabela aqui, que é por isso que eu estou pedindo para vocês anotarem. Vocês já derramaram uma lata de leite condensado na panela? Isso é o fundo de clareamento da altura de tom base do 11. Por quê? Porque o 11, ele tem que ser um branco encardido e não um amarelo muito claro. Entendem? Ele tem que ser um branco encardido, o fundo de clareamento do 11 que nós não temos na tabela. Mas não um amarelo claro, e sim ao contrário, um branco encardido, não tem nada de amarelo. Só que esse cabelo precisa ter saúde, né? Claro, gente, nunca vou deixar de falar aqui pra vocês que só se dá para se trabalhar nesses tons extremamente claros o cabelo que tem saúde.
E quando eu pego cabelos que não têm saúde, para quem me acompanha aqui no meu dia a dia, é que existe um método, existe truque, existe segredos e existe o principal, experiência para poder estar aceitando os desafios e entregar resultados. Ok? Vamos lá. Outra coisa que eu enxergo aqui que também eu até meio que já comentei aqui com vocês e vou explicar um pouco melhor. Vou pedir para você ligar só o ventilador, acho, para mim, ou o ar-condicionado, porque tá abafado aqui, gente. Eu me empolgo, então é isso. Vamos lá, voltando. Outra coisa que eu comentei aqui rapidinho com vocês, mas que eu também tenho uma outra maneira de ver, é sobre o fundo vermelho. Para mim, a tabela na base do 1 ao 4, eu vejo só vermelho. O número 3 e o número 4, ele sempre vai ser um vermelho puxado para o acaju. Então, na tabela não está escrito vermelho? Aqui, ó, prestem atenção. Anota, gente. Do 1 ao 4, não está escrito todos vermelho, vermelho, vermelho? Só que eu vejo um vermelho acaju. Quando vocês trabalham nessa altura de tom, sei lá, a cliente quer um preto azulado. O cabelo, ele fica preto azulado durante quanto tempo? 30 dias. Esse cabelo exposto ao sol, qual tom que vocês enxergam? É preto azulado ou é uma tonalidade de um preto acaju ou avermelhado? Porque depende muito também de marca para marca, tá, gente? Lembrando que aqui eu estou falando das cores também que eu gosto de usar, tá? Então, como eu trabalho com L'Oréal, então eu sei qual fundo de clareamento. Tem marca que desbota para um acaju, um preto azulado. Tem marca que desbota para um vermelhaço mesmo. Mas, do 1 ao 4, eu não enxergo só o vermelho. Eu enxergo um vermelho extremamente escuro, um vermelho acaju, um vermelho... Enfim, mas é mais o acaju. Vermelho acaju. Que é aquele vermelho bordô. É um vermelho escuro, é um vermelho fechado. Tá? Quando a gente chega aqui no número 5, o fundo dele não é um vermelho alaranjado. Eu também já não enxergo dessa maneira o fundo de clareamento. Para mim, o 5, ele pode ser um vermelho mais fechado, o vermelho, que é aquele vermelho tipo a caneta aqui, ó. Essa caneta, ela é vermelha, certo? Mas não existe tom de vermelho mais escuro e existe tom de vermelho mais claro? Quem concorda isso aqui comigo, gente? Quem concorda? Vocês têm que entender exatamente isso. O fundo de clareamento da altura do 5 não é um castanho claro? O que ele vai revelar quando o pó descolorante mexer nele? Ele vai revelar um vermelho alaranjado? Não, não vai. Ele vai revelar um vermelho escuro. Escuro. E aí essa base 5, ele pode ser, se você deixar mais 10 minutos ou menos que 10 minutos, ou 5, dependendo do fundo de clareamento da cliente, ele pode ser um vermelho claro, ou ele pode ser um vermelho ou um vermelho escuro. Entendeu? Estão conseguindo entender a minha visão? A minha visão? Então aqui para mim não existe vermelho alaranjado. Existe o vermelho escuro, existe o vermelho que é vermelho e existe o vermelho claro. Quando eu chego aqui no 6, está escrito alaranjado. Mas eu vejo o fundo de clareamento do 6, um vermelho escuro, um laranja escuro, um laranja, que é intenso, porque laranja é laranja. Então eu vejo que eu sempre tive esse receio de comentar com vocês sobre colorimetria, porque eu fujo muito do que é a teoria. E foi graças a essa fugida da teoria que eu consegui acertar
em tudo que eu me dispus a fazer. Porque quando a gente vai estudar, a galera não fica falando só de número. Eu não estou falando de número se vocês forem ver. Eu estou falando sobre fundo de clareamento, sobre laranja, sobre o que é vermelho, sobre o que é amarelo. Vocês estão conseguindo entender? Porque se vocês estão conseguindo entender, é justamente por isso. Porque aqui eu falo sobre cores. Quando você fala sobre cores, fica fácil você identificar o quê? Os números. Os números. Então, a minha visão é enxergar cor. Depois eu vejo qual que é o número. Porque toda vez que eu ver por que eu estou no laranja e não saio dele, o que eu sei? Que eu estou no fundo de clareamento do 6. E se o meu laranja está claro, eu estou entre um 6 e um 7. Um 6 e um 7. O laranja ficou claro. Aí, ok. Esse é um 7? O laranja é um 7. O laranja, ele está começando a ficar um laranja claro. Ele continua num 7? Continua num 7. Mas se esse laranja, ele está ficando mais amarelado, então eu já estou no 8. Vocês conseguiram entender? Tá dando para entender, gente? Então existe o laranja claro, o laranja escuro, o que está muito pigmentado, o que não é tão pigmentado. Conseguindo entender em qual fundo de clareamento você tá, isso já abre uma visão gigante para como você conseguir identificar o tom de mecha para poder tonalizar corretamente. Porque também se você erra o fundo de clareamento, você vai ter dúvida na hora de neutralizar o que é o fundo de clareamento. O fundo de clareamento é a descoloração. E lembrando, outra coisa que também, anota, gente, anota. Toda vez que a gente abre o papel lá na cabeça da cliente e a gente enxerga um tom claro, ou, eu quero um fundo de clareamento no laranja claro, certo? Eu quero um laranja claro. Aí eu abro o pó descolorante, lá o papel na cabeça da cliente, e tá no laranja claro. Só que esse laranja claro, quando a gente faz o enxágue lá no lavatório dele, ele não desce um tom? Esse laranja claro, ele vai continuar claro na hora que molhar? Quero todo mundo me respondendo aqui. Esse laranja claro que vocês abriram lá na cadeira com a cliente de vocês, quando ele vai pro lavatório e molha, ele fica a mesma cor? Olha, dica de ouro agora que eu vou falar pra vocês, tá? Ele desce um tom. O laranja claro, ele vai se tornar um laranja intenso. Não é um laranja escuro, é um laranja intenso. Então, esse laranja claro, quando ele desce um laranja intenso. Só que eu quero muito laranja? Será que aquele laranja intenso era exatamente o que eu queria? Será que eu não queria um moreno iluminada mais puxado por um dourado? Porque se eu quisesse um moreno iluminada, que é um fundo de laranja, com um fundo intenso, eu teria dourado nesse cabelo? Eu teria. Pouquíssimo dourado. Ele iria ficar mais caramelo do que dourado. E o fundo de clareamento, para você atingir um dourado no moreno iluminada, ele tem que ser um laranja claro. E ainda dependendo, um laranja quase chegando no 8. Dependendo da cor que você queira deixar. Eu mesma, morena iluminada, particularmente, eu gosto de tons dourados. Por quê? Muita clientela, quando chega no nosso salão e vai fazer morena iluminada pela primeira vez, elas têm muito receio. Só que todas querem tons fechados, mas ninguém quer ficar com o cabelo com água de salsicha, certo? Então, quando a pessoa fala assim, eu quero morena iluminada, mas eu não quero que meu cabelo fique com cor de água de salsicha, o que vem na cabeça de vocês? Água de salsicha para mim é fundo vermelho. É vermelho desbotado e não um laranja
Que o laranja, ele tem corante, pigmentação dourada. Só que, se o laranja ele é intenso ou ele é escuro, ele está mais pro caramelo. Se o laranja ele é claro, ele está mais pro dourado. Agora, se eu abro o papel, vejo que o laranja é claro, que era o que eu queria, e depois eu lavo, lá no lavatório, molho, e ele desce uma casa, eu vou entregar um laranja, um dourado para minha cliente? Eu vou entregar um caramelo dourado, porque ele vai ter nuance dourado ali, porque o fundo de clareamento do laranja, ele puxa num dourado. Mas se é um laranja intenso, eu vou entregar ele caramelo e depois com resto, uma nuance ali de dourado. E não dourado caramelizado. Vocês entendem a diferença? Caramelo, dourado. Dourado, caramelo. Então, o que você mais quer que veja? Qual é o brilho que você quer dar nesse cabelo? Então, é dessa maneira que eu vejo o fundo de clareamento. Laranja claro, laranja intenso e laranja fechado. Amarelo, amarelo claro, amarelo intenso e amarelo escuro. Como que é um amarelo escuro? Tenta lembrar daquela cor de mostarda. Ou então, faz o seguinte, vocês aí, lição de casa. Amanhã pega uma mecha da cliente que cortou, uma mecha que você tem lá, faça o processo de descoloração e começa a ver, deixa aberto mesmo, nem que ele demore o dia inteiro, mas acompanhe todo o processo de descoloração do cabelo. Você vai ver em todas as etapas de qual tonalidade de fundo de clareamento que o pó descolorante atinge dentro de um fio. Deu para entender até aqui sobre fundo de clareamento e a maneira que eu, Ana Flávia Hair Professional, enxergo? Deu para entender, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar? Vou até dar uma olhadinha, ver se tem alguma pergunta também. Gente, vocês são maravilhosos. Vocês interagem super. Conteúdo de altíssima qualidade, conteúdo de curso. Ó, mandaram aqui que tem muita dificuldade em chegar nos tons claríssimos devido às químicas das clientes. Gente, você se tornar... Eu vou falar, na verdade, uma coisa que esses tempos atrás aqui eu até recebi bastante crítica. E... crítica, assim, aquilo que você sabe fazer e outra pessoa não sabe, ela critica. É normal. Porque a pessoa fala, como que essa pessoa chega nessa cor de loiro numa cliente que tem vários processos químicos? Quando eu me denomino deusa dos loiros, não é por conta de uma tonalidade, gente. É por criar infinitas possibilidades dentro de um loiro. Como conseguir fazer um loiro claríssimo com uma cliente que está cheio de resíduo de química? Existe estudo, existe método de trabalho, existe truque, existe produto, existe uma infinidade de informações que cada profissional tem. Por exemplo, até falo, a gente aqui profissionais, todo mundo sabe todos os ingredientes para fazer um bolo, certo? Na área do loiro, assim, para ser um especialista em loiro, todo mundo sabe a receita de como descolorir um cabelo? Não é OX e pó descolorante? Todo mundo sabe o ingrediente. Mas o modo de preparo é completamente diferente. O resultado pode sair o mesmo, mas o modo de preparo, o modo de executar, cada um tem o seu. Então não dá para falar que não chega por causa de química e fulano chega. Não dá. É estudo, é prática, é experiência. São 16 anos aqui para hoje eu estar com toda a minha confiança e estar passando o meu conhecimento aqui para vocês. Olha, temos aqui Venezuela, aprendo. Ixi, é tão. Graças. Olha,
Tá gostando, é isso que eu tô entendendo, que tá amando. Eu não duvido nada de ser aluno online também, viu, gente? Que a gente tem bastante aí aluno de fora. Como no momento não tem nada de pergunta sobre fundo de clareamento, eu já vou passar para a próxima etapa e no final da live eu volto respondendo algumas outras perguntas que tá fugindo muito aqui do contexto. Igual, eu acabei de falar de uma situação que foge bastante aqui sobre colorimetria. Beleza? Vamos lá. Na verdade, me fizeram a pergunta aqui, qual tom eu indico para morena iluminada. Já que a gente está falando de fundo de clareamento, eu vou dar uma repassada aí nisso. Anota aí, gente. Quem quer trabalhar com tonalidade de morena iluminada, eu sempre vou indicar a altura de tom do fundo de clareamento do 6, 7 e 8, tá? O 6 é para aquela galera que gosta de uma tonalidade mais cappuccino, melhor. Vamos jogar aqui a tabela que vai ficar mais fácil aqui de eu mostrar para vocês. Tem gente que gosta de uma morena iluminada mais fechado, mais acobreado, ó, assim, certo? Ó. Não se apegue nos números, tá? Tô tentando mostrar cor, não é número, é cor. Tem gente que gosta do morena iluminada, nessa altura de cor aqui, assim, ó. Nesses tons, mais avermelhado, mais fechado. Nesse tipo de tom, eu sempre vou indicar vocês a trabalharem com fundo de clareamento na altura do 6, tá? Sempre na altura do 6. Por quê? Mesmo que você queira mais escura essa mecha, o que eu acabei de falar para vocês, antes vocês deixarem um tom mais claro e fechar no tonalizante, do que você deixar um fundo de clareamento numa tonalidade muito exata. Porque quando vai para o lavatório, ele desce uma casinha. E às vezes você depois não se sente satisfeito com o resultado final, porque você não soube atingir o fundo de clareamento correto, tá? Então, para quem gosta de trabalhar numa morena iluminada com altura de tom mais fechada, eu indico a base do 6. Mas para mim, a melhor base para morena iluminada é do fundo de clareamento do 7. Por quê? Porque tem um leque maior de tons. Acho que dá para você trabalhar bem com o fundo de clareamento na altura do 7. Porque a altura do 7 você pode fazer um acobreado claro. Deixa eu pegar aqui mais. Você pode fazer um outro caramelo mais com fundo de dourado. Porque quando eu falo caramelo com fundo de dourado, é mais isso aqui, ó, gente. Não se apeguem nos números. Se apeguem nas tonalidades, tá? Ó, o 7, ó. Ele chega nisso aqui, ó. Ó o 7 com fundo de clareamento laranja claro. Ele fica nessa cor, ó. Bem mel, né, gente, ó. Tá vendo? Quando eu falo que a base do 8 pode ser também usada para a técnica de morena iluminada, ó. O 8, ele é amarelo. Só que lembra que eu falei pra vocês que tem um amarelo fechado, um amarelo intenso. O número 8, ele tá um amarelo mais puxado pro mostarda. E aí, na tonalidade do 8, você consegue fazer um morena iluminada aqui, ó, numa tonalidade mais bege, ó. Tá vendo esse tom aqui, ó? É de 8. Ó, esse tom aqui também, ó. Tudo com fundo de clareamento do 8, vocês conseguem chegar numa tonalidade mais bege. Olha o 8 aqui, ó, como que é a cor do 8. Esse é o fundo de clareamento do 8, tá? Então, pra morena iluminada, fundo de clareamento que eu indico pra vocês é do 6 ao 8, tá? Do 6 ao 8. Pra quem quer trabalhar com tonalidades mais claras, aí eu indico vocês a trabalharem do 10, 9, 10 e 11. Não temos nessa tabela o número 11, mas são as tonalidades que eu indico. 9, 10 e 11. O 9 vai trazer uma tonalidade mais bege, aquele loiro mais
Deixa eu mostrar aqui que é mais fácil. O 9 ele vai trazer esse tipo de tom, ó. Sabe o tal do loiro pastel? Então, a base 9, ela vai trazer sempre... A base não, o fundo de clareamento do 9, ele sempre vai trazer uma nuance mais tonalidade pastel, ó. Entre essas cores e esses tons, ó. A gente consegue trabalhar 9, 10 e 11. 11, ó, aqui eu enxergo um 11, aqui eu enxergo um 10, aqui eu também enxergo um 10, só que mais, com uma nuance um pouco mais perolada, dourada. E o 9 ali naquele outro lado aqui, ó. O 9, assim. Deu pra entender, então? O que eu indico, tonalidades mais claras. Gente, posso dar uma avançada aí, então? Aqui a gente já conversou sobre fundo de clareamento e base. Podemos ir para nossa estrela? Que isso daqui que é a loucura. Que ninguém entende. Estão gostando, gente, da live? Quero muitas curtidas, hein? Precisamos atingir pessoas para poder passar o nosso conhecimento aqui, que pode estar junto com a gente. Estão gostando? Estão conseguindo entender tudo? Para quem está chegando agora, estamos fazendo a nossa segunda aula da semana Level Pro. Todo mundo sabe o que é estrela de Oswald? Essa é a pergunta. Todo mundo, quando faz um curso de cabelo, encontra essa estrelinha aqui, onde muita gente fala sobre ela e muita gente complica ela também, né? Isso aí, gente. Vamos lá, eu só não tenho uma tabela de estrela muito grande, mas vou conseguir mostrando aqui para vocês. Por isso que eu falei, quem tem tabela aí próximo pode pegar, que facilita muito, tá? Deixa eu só beber uma aguinha aqui que eu falo mais que a boca. Ai, gente, vocês são maravilhosas, ó, tá amando. Nunca tinha aprendido assim, né? Por isso que eu estou falando, é o meu método, é a minha visão, é a minha maneira de enxergar as cores. Para quem tem dificuldade de entender a estrela de Oswald, para quem tem dificuldade de entender números, prestem atenção, caneta e papel na mão. Vamos lá. Para mim, a estrela de Oswald, ela é separada nas cores primárias. Quais são as cores primárias? Azul, verde, amarelo. É primária, não? Gente, perdão, já falei errado. Azul, vermelho e amarelo, certo? São as cores primárias. Mas eu vou falar aqui direto para vocês sobre a estrela. Por quê? Quando você trabalha uma marca, por exemplo, aqui ó, é a tabela da L'Oréal. Olha que interessante que a L'Oréal é. Ela mesmo identifica na coloração deles a tonalidade de o que é acobreado, né? Laranja é acobreado, vermelho, amarelo, verde, marrom, cinza, irisado, acinzentado. Vocês conseguem ver como que é a caixinha? E aqui é uma tabela de coloração, tá? Não é uma tabela de tonalizante. Mas olha que interessante, quando você trabalha com uma marca, que ela já entrega para vocês, para facilitar isso aqui do dia a dia de vocês.
O mais importante é você conseguir decorar o que o número 2 é o irisado. O irisado, ele, quando você pega um tonalizante que está escrito lá, 1012, por exemplo. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Ah, pronto, ó, tem uma cor aqui melhor. Ó, tá vendo aqui que é o 902? Olha o tom dele. Como que é? Eu não sei, não tô mostrando o 93, perdão, ó. Esse é o 902. A gente consegue entender que aqui é o número base. Número 9 é a base. Quando ele tem um 0 na frente, quer dizer que ele é intenso. Ou seja, é 9.02. Então, o número 2, ele se torna um número intenso, porque ele é um número sozinho. O número 2, ele é irisado. O irisado, ele tem pigmentação violeta. Ó, tá vendo aqui o número 2? Estão conseguindo enxergar? Número 2, ele é tonalidade violeta. O violeta, quando ele tem esse pigmento, que é o número 2, no tonalizante que vocês usam, vamos lá. Foi fazer uma mecha, usou um tonalizante 9.02. Quer dizer que tem uma intensidade maior de irisado. O irisado, ele é o tom violeta. E aí, quando eu falo assim, nossa, eu preciso de um tom mais violeta, um tom mais roxo no pigmento do tonalizante para conseguir neutralizar a mecha, automaticamente eu consigo identificar que é o número 2. Porque isso é uma coisa que vocês vão gravar conforme a experiência de vocês. Mas quando você vir na tabela, isso, gente, seja de qual marca vocês usarem. Se você usa outra marca sem ser L'Oréal, provavelmente nessa tabela que eles entregam para você, você consegue identificar. Que é outra coisa também que vale a pena vocês tirarem uma foto, recortar e deixar lá no estoque de vocês, para vocês nunca esquecerem. Então, se eu preciso tonalizar o cabelo de uma cliente e eu quero uma pigmentação um pouco mais violeta para tirar um pouco da nuance daquele dourado que está no cabelo dela, eu quero um dourado no cabelo da minha cliente, só que esse dourado dela tá meio encardidinho, só um violeta ele já vai funcionar. Então, se eu usar um tonalizante 9.02, quer dizer, o 0, quando ele vem na frente, quer dizer que ele é mais pigmentado para o número 2, senão ele teria um outro número na frente desse 2, tá? Então, ele sendo violeta, vai ter um tonalizante que você vai passar com o número 2, quem já usou, confirma aqui para mim. Todo tonalizante que tem o irisado dentro, quando você deixa muito tempo, vocês não conseguem ver que aquele tonalizante ele vai ficando meio roxo, meio rosado. Ele não fica roxo, ele fica rosa. Porque roxo mesmo é só a máscara violeta e tal. E quando se torna um tonalizante de uma pigmentação de tonalizante de uma marca, ele fica rosa. Alguém já teve essa experiência e confirma isso aqui pra gente? Tonalizante, quando tem tonalidade número 2, que é irisado, e o irisado a gente lembra que é roxo, porque a gente enxerga cores, depois a gente enxerga números. Quando você deixa muito tempo lá no cabelo da cliente, ele não fica rosado, independente de qual seja a base, se é a base 8, se é base 9, se é base 10, se você deixa muito tempo ele fica meio rosado, tipo dessa cor aqui assim, ó, do meu batom, da cor da minha poltrona. Olha lá, ó, fica lilás meio rosa. É exatamente isso. É exatamente isso. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui, porque eu preciso também saber se vocês estão entendendo.
Se vocês não estão entendendo, a gente vai repassando, porque sim, colorimetria, para quem nunca viu, para quem nunca mexeu, essa aula aqui vai dar um norte, vai abrir a visão, mas tem que estudar muito. Não é uma aula só para um dia, tem que estudar muito. Então, toda vez que eu ver o número 2 em qualquer caixinha de tonalizante, eu vou saber que tem o irisado, tá? Vamos lá, outra cor. O azul, ele significa o número 1. Ó, número 1, azul. O azul, ele é cinza. Ele chumba. Só que ele chumba quando? Quando ele tem muito pigmento acinzentado. Por exemplo, se eu usar um tonalizante 1111, eu tenho uma base 11 com 2 número 1 de nuance. Quando eu digo nuance, eu vou pegar aqui o 813, ó, que é um dos que eu mais gosto, ó. Vou dar um exemplo. Tô falando sobre o número 1, tá, gente, ó. O número 1, ele é que cor? Cinza. Mas na tabela da estrela, ele é a cor da minha unha, ó, azul. Tá? Então, quando você vê o número 1, você vai falar, nossa, é cinza. É cinza. Esse tonalizante aqui, ele tem a base do 8, de Richese, tá? L'Oréal também. Lembrando que esse tonalizante que eu tô aqui mostrando pra vocês, 8.13, se for de uma outra marca, pode ser que ele dê uma tonalidade diferente do que a marca L'Oréal me propõe, tá? Então é por isso que é muito importante vocês estudarem a marca que vocês trabalham. Isso aqui que eu estou fazendo hoje é para dar um norte, é para vocês entenderem sobre cores, mas cada marca tem a sua quantidade de pigmento. O que é uma quantidade de pigmento? Aqui eu tenho uma base da altura de 8. O que é a base num tonalizante? A base é onde não deixa a nuance nem fechar, nem descer e nem subir. Então, a base do 8.13, o que pigmenta mais num cabelo? É primeiro a nuance? É primeiro a base? É sempre, em primeiro lugar, a nuance. E se você deixa muito tempo no cabelo da cliente, ele começa a descer na base. Então, a primeira coisa que ele faz é apresentar o tom de nuance. E depois, se você deixa muito tempo, ele começa a atingir a base. Nesse caso, eu tenho o número 8 como base, que o fundo de clareamento é amarelo, ou seja, ele é claro, mas ele não é claríssimo. Então, ele segura a tom de base no fundo de clareamento do 8, que é amarelo. Aqui eu tenho o número 1. Todo número que vem na frente de outro quer dizer que ele é mais intenso. Tem mais pigmento do número 1 do que do número 3 que vem atrás. Anota isso. Todo número de nuance que vem na frente tem mais pigmento do que a nuance de trás. Então, aqui eu tenho 8.13, eu tenho um fundo de clareamento amarelo, neutralizando com o número 1, acinzentado, levemente dourado. Porque se eu tenho menos pigmento, o que o número 3 representa? Aí eu vou lá na tabela, eu não sei o que o número 3 representa. Olha o que o número 3 representa? Amarelo. Então, eu tenho uma base amarela, com o número 1 acinzentado e levemente dourado. Então, o número 1, aqui é para um cabelo que eu quero ele numa tonalidade bege, porque o número 8 ele tem a base bege. O número 11 para limpar qualquer tipo de resíduo amarelo intenso que tenha no fundo de clareamento, só que eu ainda quero aquele tom de dourado do fundo de clareamento da minha cliente. Então eu uso um 8
8, 13, por quê? Porque o número 1, ele tá limpando todo amarelo, todo dourado que tá lá. Só que o número 3 não deixa o número 1 acinzentar completamente. Ele dá uma controlada, ele tá ali para equilibrar. O número 1, ele tá aqui. E o número 3, ele tá aqui, ó, ele não tá nem na metade, ele tá aqui. Porque o número 1, ele vai acinzentar, só que ele vai dar aquela segurada. Porque o número 3, ó, tá mantendo ele seguro. Porque o número 1, que é cinza, existe o cinza claro, existe o cinza escuro, existe o cinza claríssimo, existe o cinza quase preto. Então, por que que tem duas nuances? Para o número 3 segurar um pouco da base acinzentada e não fechar completamente. Porque eu quero um bege acinzentado, mas eu não quero um bege fechado. Então é por isso que tem o número 3 segurando a intensidade do número 1. Tá dando para entender, gente? Gente, essa explicação aqui do 813, inclusive, para quem não sabe, é uma das cores que eu mais gosto de usar para aqueles cabelos que tem muita dificuldade de abrir uma tonalidade clara, limpa. Todo aquele cabelo que tem um amarelo muito intenso, nossa, o cabelo da minha cliente, ele não passa do amarelo. 813 é a tonalidade coringa. Porém, tem que ter muito cuidado em usar ele, porque como ele tem esse número 1, ele faz o quê? Ele deixa acinzentado. Ele tem o número 3 aqui segurando? Tem, mas se você deixa muito tempo, ó quem tá aqui? O número 8. E o que o número 8 faz? Fecha a tonalidade. Estão conseguindo entender, né, gente? Muito obrigado, viu? Vocês são maravilhosos. Quando eu falo sobre esse negócio de fechar a base, é porque depende muito, cada tonalizante também ele tem um tempo de ação. E isso pode ser de marca para marca ou daquilo também que você necessita. Por exemplo, tem cabelo que tá mega claro e eu tonalizo com 813. Aí todo mundo fala, nossa, mas você pegou um cabelo na altura de 1,10 e tonalizou com 813? Sim, às vezes ele tinha um amarelo muito intenso, mas que a nuance do 813, que é o 13, eu queria aquela nuance dele. Aí às vezes eu passo num cabelo que eu deixo um minuto e traz o resultado. Então assim, o 813 eu posso usar em qualquer fundo de clareamento. Só que tudo vai depender do quê? Do tempo de ação que eu vou deixar neste cabelo. Então, gente, o que eu quero resumir aqui pra vocês é que se você entende que o número 2 é violeta, que o número 1 é cinza, que o número 3 é dourado, que o número 4 é acobreado, que o número 6 é vermelho, vocês já vão saber a proporção que tem. Vou pegar uma outra cor aqui diferente. Tonalizante que tem número 5. Que cor que é? Vamos lá na tabela. A tabela vai ajudar vocês. Não adianta vocês quererem, para quem não tem experiência, ficar quebrando a cabeça tentando identificar as coisas sozinha. Tem que pegar a tabela. Vai lá olhar, vai lá conferir. Não tem problema algum. Quando tem uma profissional que trabalha aqui comigo hoje, que quando ela veio trabalhar comigo, ela falou assim, nossa, você não tem ficha para anotar a coloração que você usa nas clientes? Eu falei, não. Por quê? Porque assim, gente, nada contra, tá? Nada contra. Mas salões que eu trabalhei há 15 anos atrás, anotava no papel toda a cor que usava no cabelo da cliente. Só que na época, elas anotavam, por quê? Porque elas misturavam 300 mil cores. Tinha um retoque de raiz da cliente que a mulher usava, tipo, 5 colorações diferentes para dar um resultado, tipo, quase de uma base. Porque se é um resultado ainda completamente, realmente diferente, ok. Mas beleza, se ela usava 5 cores diferentes, ela tinha que anotar, porque ela fazia, né, uma loucura lá para chegar no resultado da cor, enfim.
E essa profissional e ela trabalha aqui comigo até hoje. Aí eu falei assim, nossa, mas para que você quer anotar? Você não consegue identificar assim que a cliente vê? Ela, consigo. Eu falei, então por que você anota? É assim que é bom. Porque quando você decora isso aqui na sua cabeça, não precisa ficar anotando. Pelo contrário, testa seus conhecimentos. Crie sua própria cor. Crie sua própria cor. Nunca mais ela usou ficha. E nunca mais precisa. Sabe por quê? Se você fica naquela de ficar também o tempo todo anotando toda a cor que a cliente usa, você não grava isso aqui na sua cabeça. Mas não tem problema algum se também você está aprendendo. Se você ainda não tem confiança, cola lá na onde você faz a manipulação dos produtos e vai lá, dá uma conferida. Estão entendendo? Gente, vamos lá. Número 5. Que cor que é? É marrom. Só que ele é um marrom o quê? Acaju. É um marrom acaju. E quando eu tenho um tonalizante 7.35, o que eu tenho aqui? Dourado. Vamos esquecer a base, vamos falar só de nuance. Eu tenho dourado e acaju. Então eu tenho, vamos dizer que é uma tonalidade de moreno iluminado. Então eu tenho uma base laranja com uma nuance dourada acaju. Por quê? Porque eu quero esse cabelo caramelo, certo? Porque o acaju, ele é caramelo. Por isso que ele é um marrom acaju, porque ele é um marrom, só que ele não é um marrom, ele é um marrom puxado para um pigmento avermelhado. Só que esse vermelho dele, ele é um vermelho mais escuro, por isso que se chama acaju. Lembra quando eu falei para vocês agora no começo da nossa aula sobre o vermelho? Que no fundo de clareamento da tabela não tem vermelho acaju? E olha aqui o número 5, o que ele é? Marrom acaju. E da onde é que vem o tom acaju? Do fundo de clareamento vermelho. Nossa, que aulão, hein, gente? Que aulão, hein? Cadê as curtidas aqui que eu não tô vendo? Vocês acham que eu não tô de olho em vocês? Então aqui eu tenho uma base na altura de 7, com nuance dourada, acaju. O que a nuance primeira faz? Ela tem mais pigmentação dourada do que é acaju. Se fosse ao contrário, como que seria? Seria intensidade de tonalidade caramelo, e com o dourado para equilibrar. Mas eu quero um dourado, ou seja, eu quero um moreno iluminado claro, só que puxado para um caramelo. Vamos conferir aqui na tabela de cor, que cor que é o 735? Que eu tô falando aqui, mas eu vou mostrar. Mais fácil. E aí, gente, quero todo mundo curtindo, quero saber quem tá gostando da aula. Vocês estão preparados para falar, para ver a cor do 735 que eu acabei de falar para vocês? E eu vou procurar também até o do 813 aqui para mostrar. Porque uma coisa é falar, outra coisa é mostrar, né? Ó. Olha o tom do 735. Vocês não conseguem ver que ele é um caramelo dourado acaju e não um acaju forte? Porque é o acaju mais intenso aqui, ó. Do outro lado. Cadê? Não, não é esse. É porque assim, não tem nessa tabela, ao contrário. Tipo assim, ó, aqui tem o 735, certo? Mas não tem 753. Na tabela da L'Oréal não existe. Mas se fosse ao contrário, seria uma cor mais intensa assim, ó. Mais fechada. Ou mais assim, ó. Seria mais assim, ó. Tá vendo? Olha que legal, gente. Olha, a galera tá mandando aqui. Que aula incrível. Realmente, tá incrível. Muito top.
Então, vocês estão conseguindo entender? Ó, vou mostrar também o 813 para vocês. Olha o 813. E assim, aqui a minha lâmpada ela tá meio dourada. Vamos neutralizar ela aqui para mim? Porque também a questão de iluminação também altera a tonalidade. Isso, perfeito. Ó, olha aqui como tá o 813. Deixa eu ver se é esse mesmo que eu tô apontando. Olha aqui o 813, gente. Ó o 813. Que perfeito! Eu amo essa cor. Então, assim, para vocês conseguirem identificar a tonalidade das cores, nada melhor do que vocês terem tabela. E principalmente estudarem a marca que vocês trabalham. Se vocês trabalham com L'Oréal, pede pro vendedor, eu quero uma tabela, eu quero tabela, eu quero tabela. Por quê? Eu tô falando de L'Oréal, gente, porque além de agora eu ser uma profissional Star Pro, é a marca que eu trabalhei a minha vida inteira. E ontem, conversando aqui com vocês, eu falei que durante 2 anos eu fiquei dispensando várias marcas. E teve um porquê eu ter dispensado outras marcas para mim representar, né, uma marca. Primeiro de tudo, foi porque eu sempre quis L'Oréal mesmo, porque eu sou fã, todo o meu estudo, todo o meu conhecimento vem dessa marca. E segundo, que quando eu ia olhar as propostas de outras marcas, eu falava assim, meu Deus, eu vou ter que estudar tudo do zero. Porque tudo que é uma tonalidade, uma nuance na L'Oréal é uma outra cor completamente diferente em outra marca. Entendem? Quando eu falo que não adianta às vezes eu falar pra vocês qual é a marca do produto que eu uso, ou o que eu faço. Porque assim, é muito... Eu posso falar o 813 que eu acho maravilhoso aqui pra vocês irem lá e comprar de outra marca e não dá a mesma coisa. E não dá. Porque é diferente. É diferente. Então eu aguardei aí esses 2 últimos anos em busca dessa marca, porque foi nela que eu estudei. Foi nela que eu estudei minha vida inteira. Então eu sei a quantidade, a proporção de pigmento que vai em cada tubo. Sabe por quê? A marca ela é tão maravilhosa que ela vem especificando. Aqui, ó, os corantes. A quantidade de pigmento, ó, que vai dentro do tubo e como ela age. Então imagina. É diferente. Vamos lá, gente. Eu quero saber o que vocês acharam. Se vocês gostaram. Vou abrir aqui para perguntas. Vou tirar algumas dúvidas para vocês, tá? Tô vendo que tem bastante gente com perguntas aqui. Ana, você indica alguma outra marca mais em conta? Gente, L'Oréal, ela tem a marca mais em conta dela em prateleira de farmácia, em prateleira. Toda vez que... Não tô falando aqui, gente, porque eu sou Star Pro não, tá? É justamente por eu ter estudado a minha vida inteira dentro de L'Oréal. Não é puxando saco, não é querendo vender produto, porque nem é esse o foco, nem a minha missão dentro de L'Oréal, nem nada. Não é nada disso. Eu sempre, dentro de cursos, a galera falava assim, ai, Ana, eu não tenho condição de comprar um produto de L'Oréal aí com você profissional, porque ele é mais caro e tal. E sim, ele tem valor, porque ele tem uma tecnologia completamente diferente de uma marca ou de algum produto de farmácia. Só que a L'Oréal ela é tão grande que ela tem a marca Elseve para cabelos, para vocês verem o quanto a marca ela é expandida. Por isso que ela é uma multinacional, por isso que eu esperei tanto. Então, se você tem dúvida de qual a coloração mais em conta, compre a L'Oréal. Só que compre a L'Oréal de farmácia. Aqui não tenho em ponta da língua para falar qual que é o nome exato do que é. Mas procure, vai ter. L'Oréal tem maquiagem, tem protetor solar. Eu fiquei sabendo esses tempos agora. Sabe a marca da Vichy? É de L'Oréal. Kerastase é de L'Oréal. Entendeu?
Kerastase não é tipo Kerastase, é de L'Oréal, só que a L'Oréal fez a linha, a marca Kerastase, a produção é de L'Oréal. Então é isso que eu indico para vocês. Quer algo mais em conta? Vai no L'Oréal, mas vai no de farmácia, que ele vai estar lá, aberto para o público. Vamos lá, mais perguntas. Ó, mandaram aqui uma dúvida assim, 50 mais 30 mais 20, né? Eu entendi. Se puder especificar a contagem das nuances mais a base. Ah, tá, entendi agora. Se é 50% pigmento de 1 mais 30 mais 20. É mais ou menos essa proporção. Não tem como eu falar exatamente agora, porque não tá na minha cabeça. Mas é bem tipo isso. Bem tipo isso. Mas a base não é 50%, tá, gente? Só para avisar, a base não é. A nuance, sim. A nuance que vem em primeiro lugar, ela é 50% de pigmento e o restante, na verdade, ela nem é 50%, é tipo 80% da nuance primeira e os outros 20% da nuance da segunda. Não, peraí. Deixa eu pegar aqui meu raciocínio. Vamos lá. Quando você vê a proporção de pigmentação dentro da caixinha, que cada marca tem a sua, na base você tem 20% de base. Minto, perdão. É 30%, é isso mesmo, 20% de base, 20% de base, 50% da primeira nuance e 30% da segunda nuance, porque a nuance ela manda mais do que a base. Então, no final das contas, o que tem menos é a pigmentação da base. Tem mais pigmentação da nuance do que da base. Só que tem a diferença de proporção de pigmentação do número da nuance que vem primeiro e do número da nuance que vem na segunda. Excelente pergunta, porque eu gosto de pergunta assim, que eu preciso pensar. Amei, viu, Andréia? Muito obrigada pela pergunta. Tenho certeza que era dúvida de outras pessoas aqui também. Amanda, a Trans é boa? Sim, já usei a marca da Trans. É muito boa, porém, boa aquilo que eu usei. Eu não posso falar pra você que tudo é bom. Eu tive 2 produtos de Trans que eu usei, amei, muito bom. Mas eu usei várias outras coisas que eu particularmente, não é que eu não gostei, tá, gente? Porque não é uma coisa de não gostar. Mas é que eu tenho coisas que eu me sinto melhor, vamos dizer assim. E não existe marca ruim, tá? Eu vou dar um exemplo aí que eu quero que vocês guardem esse exemplo. E é um exemplo que eu uso muito quando a cliente fala assim: ah, mas tem alguma coisa mais barata? Ah, tem alguma coisa não sei o quê? Eu falei, olha... existe o barato e existe o caro. Não existe, o que não existe é produto que não funciona de tratamento. Todo produto funciona. Só que tem produto que funciona mais rápido e tem um produto que ele dá o resultado que você quer, só que ele demora mais. Por exemplo, eu quero ir lá para o centro de São Paulo. Eu chego lá se eu for de Uno. Sabe o Uno quadradinho? Então, eu chego lá, não chego? Se eu quiser ir para o centro de São Paulo com o Uno, eu chego. Mas se eu for com uma Ferrari, eu não chego mais rápido? Essa é a diferença de valor. Porque não existe produto ruim. Mas a que tem mais valor, ela vai te dar o resultado mais rápido. Entendeu? Então, todos chegam no mesmo lugar. Uns chegam capengã e outros chegam na velocidade da luz. Gente, no momento não tem outra marca para indicar não, pra ser bem sincera, porque é a marca que eu mais uso. Mas, ó, igual mandaram aqui Keune é muito boa, muito boa. Tem várias marcas boas, várias. Mas o importante, gente, é vocês estudarem a marca que vocês trabalham, tá? E pra quem acha às vezes que L'Oréal é um bicho de 7 cabeças, não é não, porque tem outras marcas aí que eu acho até mais caro, pra ser bem sincera.
Olha, ai meu Deus, perdi. Ah não, tá aqui, ó. Lorena, Ana, posso colocar na mistura do tonalizante base mais base? Como nuance, o efeito será melhor? Não. Como que o efeito vai ser melhor usando duas bases? O efeito não vai ser melhor. Isso é um fato. Porque o que manda é a nuance. Porque a base já é o fundo de clareamento que você atingiu. Esse aqui é a base. Ó, isso é base. Isso é o fundo de clareamento. Quando você chega no fundo de clareamento, o que ele é? O fundo da base. Então, se eu tô aqui no amarelo claríssimo, qual que é a base do loiro claríssimo? 10? 11? 9? Isso daqui, gente, é como a descoloração ela age. Mas, o que cada fundo de clareamento representa? A base. Se eu misturar duas bases para poder fazer uma tonalização, é melhor? Não. Não é melhor. Porque não tem como você misturar duas bases para dar uma nuance um pouco mais acobreada, uma nuance mais acinzentada. Tem cinza aqui, gente, na tabela do base? Não. Mas eu posso tonalizar uma mecha com uma cor base? Sim. Você pode. Mas não vai ser melhor. Melhor é nuance. Mas dá para se tonalizar fundo de clareamento com tom de base. Isso dá, tá? Só não é melhor. Isso não é. Vamos lá? Gostei da pergunta também, viu? Muito boa. Para quem chegou agora, gente, estamos fazendo agora, já no nosso finalzinho aqui de live, caixa de perguntas e respostas aqui de tudo que a gente conversou, que a gente falou tudo sobre colorimetria. Vai ficar salva essa live? Gente, a live de hoje, ela vai estar salva no nosso grupo do WhatsApp, tá? Até segunda-feira. Depois disso, somente no grupo de alunos. Só para alunos, né? Perdão, não é no grupo não, é só para aluno. Porque não tem um grupo para isso, é só para aluno. Ana, posso colocar creme de hidratação no tonalizante? Dizem que rende mais. Mas aí você tá querendo fazer um serviço meia boca. Porque é isso que manda lá na tabela? É assim que a marca pede para você trabalhar? Entendeu? Revelador, gente. Revelador, gente. Por favor, pelo amor de Deus. Nós temos que colocar as nuances para neutralizar ou acentuar. Neutralizar. Porque o tom já é o do fundo de clareamento. O tom, ele não vai passar disso, gente. O tom, quando vocês abrem lá, na descoloração, não vai passar disso. Tudo que vocês usarem de nuance acinzentada, irisada, isso tudo é para vocês conseguirem dar a cor. Isso é o resultado que o pó descolorante vai trazer. Mas é isso aqui, ó. É isso aqui que vai fazer vocês colocarem cores nas mechas de vocês. Olha o tanto de cor que tem na tabela. Fundo de clareamento é para saber em qual altura de tom vocês querem chegar. Mas a cor é a tabela, é o tonalizante que vai ajudar vocês a chegarem no resultado final. Tá dando para entender, gente? Quanto tempo depois é preciso matizar novamente? Moreno iluminado, tonalidade mel. Olha, eu sou um tipo de pessoa que eu penso dessa seguinte maneira. Se a pessoa ela quer um mel dourado, ela vai matizar. Por quê? Sendo que é para ser dourado. Porque a pessoa que ela fica... Tipo assim, dá para matizar? Dá para matizar. Mas eu falo que eu não tem necessidade. A menos que esse mel, ele seja um mel claro. Agora, se for um mel mais puxado para um caramelo, enfim...
eu não acho que tenha necessidade de ficar fazendo uso de matizador. Mas caso a sua cliente ela queira usar um matizador, de cada 15 dias, perfeito. Não precisa ser semanalmente. Semanalmente é quando a cliente ela tem muita explosão de cor. O meu cabelo, ó, eu tô querendo deixar ele mais dourado. Vou dar um spoiler para vocês aqui das minhas novas versões aí que vai vir futuramente. Eu quero o meu cabelo mais dourado. Fazem um mês que eu não matizo o meu cabelo. Dá para perceber que o meu cabelo é um cabelo claro, mas ele tá levemente dourado. Por quê? O cabelo que eu fiz, esse loiro aqui antigo que eu tenho, era da época que eu fiz o Total Blonde. O Total Blonde ele é extremamente claro, bem branquinho, bem limpo. E aí, ó, faz 6 meses que eu não faço meu cabelo. Peraí, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. 5 meses que eu não faço mechas no meu cabelo. E faz um mês que eu não matizo. E eu vejo levemente ele dourado. Porque eu quero dourado. Então, eu posso ter um intervalo maior de matização. Antes de matizar, você faz tratamento? Sim, quando necessário. Quando o cabelo da cliente está naquela situação extremamente fragilizada. Aí eu faço um tratamento antes de matizar e um tratamento depois de matização. Ana, você usa mix no tonalizante? Por exemplo, o cinza ou o azul? Cinza e azul não, mas quando tipo assim, pigmento mais dourado, ou avermelhado, ou acobreado, sim. Inclusive, a L'Oréal tá vindo com vários tons de pigmentação muito legal e que ainda esse mês eu vou estar trazendo aí um resultado incrível para vocês. Então, quem quer saber um pouquinho sobre mix, sobre pigmentos, de como formular o seu próprio tonalizante ou sua própria coloração, esse mês ainda eu estarei lançando aí para vocês um passo a passo praticamente completo de como usar pigmento na hora de fazer uma tonalização. Vocês veem, gente, como que tá tudo, ó, na palma da mão de vocês. Quem me dera, nesses meus 16 anos de profissão, eu poder ter esse contato com profissionais tão de perto quanto eu estou tendo aqui com vocês. Então, por isso que eu falo, sou honrada e agradecida de vocês estarem aqui, por estarem buscando conhecimento. Porque antigamente era muito mais difícil, era muito mais caro e hoje a gente tem a internet aí ajudando e deixando tudo a nosso favor. Imagina hoje, ó, aqui em São Paulo tá chovendo horrores, horrores. Imagina a dificuldade de vocês para estar me ouvindo dessa maneira, igual eu estou aqui conversando com vocês, pessoalmente, nesse horário, 9h30 da noite. Imagina, olha essa troca de informação que nós estamos tendo. Por que você usa tonalizante e não uma coloração permanente? Porque quando a gente trabalha com descoloração, a gente já não está chegando no tom que a gente quer. Então o tonalizante ele é só para pigmentar uma nuance que a gente queira que fique. Coloração permanente é somente para a cobertura de brancos. Porque a coloração, se eu for tonalizar umas mechas, ela não tem a mesma durabilidade. Por isso que é usado tonalizante ao invés de coloração. Ana, se o tonalizante for com 2 números, tipo 8.3, significa que ele é um 8.3, só que com uma quantidade de pigmentação diferente. Porque quando vem o 0 na frente, tem uma pigmentação maior do número 3. Sempre, pega pra mim o 4.0. 4.0, tem lá, acho que o 4 e o 4.0. Qualquer um que tenha número 0. Vou mostrar aqui pra vocês, ótima pergunta. Como tonalizar e não deixar a cor natural meio marrom? Quando vai crescendo, vai dando diferença de cor. Gente, quando você passa uma coloração, um tonalizante no seu cabelo, que não seja dele natural, ele tem perigo de desbotar. Foi igual como eu falei no começo da aula. Se até o preto azulado desbota,
Por que ele desbota? Porque você está colocando um pigmento dentro do seu cabelo. Qual que é o cabelo que não desbota? O cabelo que ele é virgem, que ele não tem coloração alguma. E mesmo assim, com a intensidade do sol, ele pode vir a desbotar até o cabelo natural. Então, todo o cabelo tende a desbotar por conta do dia a dia, do sol, piscina, água muito quente, enfim, tem várias outras coisas que fazem a desbotação do cabelo, tá? Vamos lá. Tá vendo esse número 4? Ele não é uma cor base? Ele é uma cor base. Por que ele tem um número 0? Porque ele é intenso. Ele é um 4 mais fechado do que o 4 natural. Se ele tivesse somente o número 4 e não tivesse o 0, ele seria um castanho natural. Vamos ver se tem aqui na tabela, que daí dá pra mim mostrar pra vocês. Ah, olha aqui que legal. Nossa, adorei a pergunta. Foi a Kelly, né? Keliane, tá sempre aqui comigo. Adoro. Ó, na tabela de cor do dia Richese, esse é o número 4. Tá vendo? Ó, esse é o número 4. Tem diferença do 4.0? Sim. Ó. Porque o 4.0, ele é mais intenso. Ó, tá escrito na tabela. Número 4, castanho. Tá vendo? Castanho. No 4.0, ele tá escrito castanho profundo. Castanho profundo. Quer dizer que ele tem uma alta cobertura e uma nuance mais pigmentada. Então, aquele castanho, ele se torna um castanho mais fechado. Entendeu a diferença? Toda vez que tiver o 0, é sinal que ele está intensificando o número. E se ele não tem o 0, é sinal que ele está só uma proporção, uma quantidade de pigmento do número 3. Só que aí é bom consultar a marca que você usa, porque provavelmente vai estar toda a recomendação de pigmentos na parte de trás da tabela. Olha como que é a tabela, ó. Dia Richese, todas as tonalidades e todo passo a passo de como que é as proporções, de como que é os ingredientes, de quantidade, de tudo que eles indicam você usar, porque ele é um produto como qualquer outro. Ele tem um modo de preparo, quando você pega na caixinha, tudo certinho. Olha, achei que ninguém ia fazer essa pergunta, adorei. Ana, qual o melhor AX para se usar para fazer uma tonalização? Caso você vá fazer uma tonalização de cobertura de brancos, desde que seja com tonalizante com uma cor mais fechada, sempre utilizar OX de 20, OX de 15, tá? No mínimo 15. Mas o que eu mais recomendo é o OX de 20. Para fazer uma tonalização de mechas, qual o OX mais indicado? Revelador número 6. Número 5 também tem, depende da marca. Ana, posso usar o OX de 10? Pode, mas se você for deixar esse tonalizante por mais que 5 minutos, eu já não recomendo, porque ele pode abrir o fundo natural do cabelo da cliente. Acredito que todo mundo já deve ter cometido esse erro alguma vez na vida, de ter passado um tonalizante, colocado um OX de 10 e infelizmente ele ter alterado um pouco da tonalidade do cabelo natural. Então isso é muito importante vocês saberem, que sempre que vocês forem fazer uma tonalização em mechas, que vocês não querem mexer no fundo natural do cabelo da cliente, vocês usarem revelador número 6, tá? É isso, gente. Muitíssimo obrigada a todos vocês por estarem aqui junto comigo nesse segundo aulão, que hoje foi
uma aula assim com muito conhecimento compartilhado. Tudo que eu estou passando aqui para vocês é a minha visão, é a minha maneira, são os produtos, as marcas que eu confio, que eu gosto, tá? Tudo isso aí é abrir a mente de vocês para o que vocês usam no dia a dia, estudarem a marca de vocês, estudarem um pouco mais sobre colorimetria, porque assim, aqui é igual eu falei, eu estou passando a minha visão, mas colorimetria vai além disso, tudo que eu estou passando aqui para vocês hoje. Nós estamos fazendo aulas ao vivo, gratuitas, trocando experiência, mas tem muita coisa por trás desses únicos 3 dias de conhecimento que eu estou passando aqui para vocês. Amanhã teremos a nossa última aula ao vivo, às 8 da noite, tá? E eu encontro com vocês. Gente, amanhã, posso dar um spoilerzinho do que vai ser a nossa aula amanhã? Correção de cor e cobertura de brancos. O terror da mulherada é o branco, não é? É sobre isso que a gente vai falar aqui amanhã, tá? Tenho um encontro com vocês, quero todo mundo confirmando, porque, gente, eu sou boa de gravar. Vocês viram aí que a Keliane, várias outras meninas aí que apareceram aqui, que tá sempre comentando. A gente consegue saber quem realmente está estudando, quem realmente está entendendo, justamente por conta dessa troca de energia que a gente está tendo aqui. E eu tenho um encontro com vocês amanhã, para quem realmente está a fim de aprender, está a fim de evoluir na profissão e se tornar um especialista, seja em colorimetria, seja em loiros, seja em conhecimento, em correção, em cobertura de brancos, tá? Eu encontro aqui com vocês amanhã, às 8 da noite, com correção de cor e o que fazer para cobertura de brancos. Um beijo enorme. Muito obrigado, gente. Eu estava morrendo de saudade de estar aqui ao vivo junto com vocês. Obrigada. Até amanhã, gente.